Hoje é Natal, para nós hoje é Natal, né? E tem um clima diferente tomando conta do seu coração nesses dias. Eu imagino que tenha. E eu quero convidar você a refletir um pouquinho sobre esse clima aí que existe no fundo da sua alma. E quero fazer um convite para você. Hoje eu não posso nem dizer que é uma mensagem. Não é uma mensagem para o nosso coração, né? Não é um sermão aonde eu vou dar para você aqui alguns passos para você seguir, eu vou colocar alguns pontos na sua vida. Não, hoje eu só quero trazer algo para o seu coração, de forma com que você perceba que esse clima que você está vivendo hoje, ele não deveria ser vivido só hoje. Eu quero que você vá, como a proposição do meu tema hoje, que você vá muito além da história do nascimento de Jesus. Eu quero que você viva uma vida, né, com essa magia do Natal, que está tomando conta, né, das nossas vidas. Já tomou conta das nossas vidas, está tomando conta das ruas. Se você percebe isso, isso é muito fácil de perceber, porque as ruas estão enfeitadas. É engraçado, pouquíssimas pessoas no mundo, elas não aceitam o Jesus histórico. Pouquíssimas pessoas no mundo. É verdade que algumas pessoas e algumas religiões não aceitam o Jesus Salvador, o Jesus Messias. É verdade. Mas fato é que o Jesus histórico, ele é quase que uma unanimidade no mundo. Tanto é que ele dividiu o nosso calendário. O Jesus histórico dividiu o calendário dos seres humanos. Porque o dia em que ele chegou nesse mundo, o impacto dele foi tão forte, foi tão grande, que hoje nós, os ocidentais, vivemos no ano 2018, aproximadamente 2018 anos depois da vinda deste homem chamado Jesus. Mas antes deste homem chamado Jesus estar aqui na terra, o mundo já existia, né? Esse mundo já girava. Enfim, é um impacto a presença de Jesus na nossa vida. E é impressionante como todos se dobram àquilo que eu vou chamar de magia do Natal. Até quem não crê em Jesus gosta desse clima de final de ano. Eu tenho certeza que até os ateus gostam desse clima gostoso, de verem as crianças cantando nos coraizinhos por aqui, de ver a pracinha iluminada, né? De ver os corais cantando nos lugares, né? De ver aquele clima gostoso que toma conta de todo mundo. É engraçado que existem pessoas que se planejam o ano inteiro para que no Natal, ou no momento, né, nesse momento de final de ano, ele externe amor para alguém. Não é muito difícil a gente ver algumas notícias de pessoas que agora, neste mês de dezembro, eles recolheram presentes, recolheram donativos, recolheram um monte de coisas e juntaram em caminhões e caminhões e foram até um lugar distante para fazer alguém feliz. Você conhece uma história dessa? Eu tenho certeza que em cada canto deste país tem uma alma generosa, ou várias almas generosas, que movidos pelo espírito do Natal, irmãos, eles saem fazendo coisas boas para as pessoas. E é só o espírito de Natal que faz isso. Parece que é só nesse tempo que o coração das pessoas dá uma mexida diferente lá no fundo da alma. Esse é o espírito. Crianças cantam, clima diferenciado, gestos afetuosos. É nesse momento que a gente começa a lembrar das pessoas e começa a presentear as pessoas. E ai de você se você não presentear algumas pessoas na sua vida, né? Ai de você, porque é clima de Natal, é a magia do Natal. Nesse tempo, a gente tem um sentimento no fundo da alma de entrega para o próximo. A gente tem um sentimento presenteador. Até os mais mãos fechadas como eu, abrem as mãos, né, no final do ano,
para gastar um pouco, para fazer a alegria, nem que for de uma criança de 6 anos de idade. E a mãe embarca no negócio e fala assim: eu também quero. Alguma coisa dessa natureza. É no Natal, nesse clima de magia de Natal, que o nosso coração fica mais fraterno e a gente olha mais para as outras pessoas. É no Natal, irmãos, que existe um clima tão maravilhoso no ar, que existe reconciliação familiar. Às vezes a pessoa fica o ano inteiro sem falar com o outro, mas no Natal as coisas mudam. E a pessoa, ela não aguenta, ela pega o telefone e ela liga para o fulano e fala assim: olha, quero pedir perdão para você. Tem um sentimento diferente. Existe uma esperança que toma conta da humanidade nesse tempo. Parece que no Natal a gente está mais conectado com os céus. Não parece? Parece que nós temos uma conexão diferenciada. Jesus parece que está mais vivo do que nunca nesses tempos de Natal. É isso que eu vou chamar de magia do Natal. A magia do Natal que toma conta. Mas a minha proposta para você hoje, fazendo esse preâmbulo, a minha proposta é: vá além disso, meu querido. Vá além desta magia do Natal. Eu quero levar você, quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas. E sabe o que eu quero fazer com você hoje? Nada mais, nada menos do que fazer um passeio rapidinho, uma pincelada em alguns textos bíblicos e levar você a perceber que tem muito mais para você hoje do que essa magia do Natal. Eu quero que você entre um pouquinho mais e vá além da história do nascimento. Vá para um pouco além do que o nascimento. Não se detenha somente aí nessa pequena parte da história, porque é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas a história só começou no Natal. Só começou. É uma história brilhante, é uma história magistral, é uma história que mudou a humanidade e que nós não podemos nos deixar ser inebriados pura e simplesmente pela magia do Natal. A gente precisa ir além. E eu quero ir além com você. Vá além do nascimento. Deixe seu coração bater um pouco mais forte, mas não só por causa do nascimento. Eu quero que você caminhe comigo os passos de Jesus. E eu quero e espero em nome de Jesus que você também sinta algo diferente quando você se deparar com algumas outras coisas que vão acontecer. Outras coisas. O livro de Lucas é a narrativa, talvez a narrativa principal, né, do nascimento de Jesus, porque ali vai se contar de uma maneira minuciosa como se deu o nascimento de Jesus. Lucas, com toda a sua cabeça diferenciada de médico, né, e com aquela necessidade de ensinar as pessoas, ele foi meticuloso. E eu vou caminhar com você em algumas porções bíblicas de Lucas, mas num primeiro momento eu vou apenas fazer uma pincelada inicial em Mateus. E você não precisa abrir a sua Bíblia, eu quero que você mantenha em Lucas, mas eu quero que você vá agora além do nascimento e vá logo depois do nascimento, porque existe um fato interessante que precisa tomar conta da nossa vida também, do mesmo jeito que o nascimento toma conta da nossa vida. Logo que Jesus nasce, ele tem que fugir. Ele tem que fugir para o Egito. Jesus vai ser o estereótipo daquilo que nós vemos hoje nas nossas televisões. Jesus vai ser um refugiado. A Bíblia diz em Mateus 2,13: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levanta-te, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar matar, ou vai procurar um menino para matá-lo. Eu quero que você vá também para a fuga. Eu quero que você comece a caminhar naquele deserto, né, da Judéia até o Egito, meu querido. No lombo de um jumentinho, porque essa é a imagem que nós temos na cabeça de José.
né, segurando uma cordinha e levando um jumentinho com Maria e Jesus, ainda infante, nos braços. Saia do Natal, saia do nascimento e comece a vivenciar uma história magnífica. Mas uma história que começa com muito sofrimento, irmão. Você vai ver, quando você olha para esse texto, como foi difícil o início da vida de Jesus, aquele que um dia viria para proteger você. Aquele que protege você até hoje, mas no início da sua vida, foi já cheio de turbulência. Quem daqui experimentou algo desse tipo? De ter que sair de casa logo que nasceu, por causa de um grande problema, e no caso de Jesus, um problema iminente de morte. Pois é, meu irmão, vá além do nascimento, vá para a fuga no Egito, mas não pare ali. E agora você vai poder acompanhar comigo. Lucas, começa a folhear a sua Bíblia, Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses 40 dias e ao fim deles ele teve fome. Vá comigo agora para a tentação no deserto, e você vai se sentir aí envolvido por um sentimento de que é possível vencer as suas tentações. Jesus, desde o início da vida, na verdade a história de Jesus é um grande ensinamento, querido. E é por isso que hoje a gente não pode se deter só no nascimento. É momento de você olhar para o dia em que ele foi tentado e que ele resistiu à tentação. E para você pegar como foi que ele resistiu à tentação. Portanto, saia do nascimento, vá para a fuga no Egito, mas depois retorne ali para o deserto da Judéia e veja como ele venceu a tentação. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos ali para Lucas 4, capítulo 4, versículos 16 e o 29. E você vai comigo agora perceber a rejeição deste ser humano que veio para salvar a humanidade. Veja como foi duro, veja como foi difícil. Se nascer numa estrebaria, se nascer ali num coxinho de onde os animais se alimentavam, se isso condói o seu coração, eu quero que você também lembre-se nesse dia, que houve um dia em que este homem, que agora já é homem formado, ele volta para sua terra, para o lugar onde ele viveu, o lugar onde ele aprendeu a ser gente. E lá em Nazaré, olha o que acontece. Ele foi a Nazaré, aonde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Se você sair do nascimento e ir comigo para essa rejeição que ele sofre em Nazaré, você vai descobrir como foi difícil simplesmente viver como filho de Deus. Difícil viver como filho de Deus, porque neste dia aí, Jesus vai na sinagoga, como todo bom judeu, ele é convidado a ler a palavra, então ele pega a Torá, ele chega diante das pessoas e ele lê um texto e diz: esse texto fala do Messias, né? Porque todo mundo sabia que falava do Messias. E ele diz: esse texto fala de mim. E quando ele fala isso, as pessoas tentam matá-lo. Levam ele até um lugar mais alto da cidade e eles gostariam de tê-lo atirado de lá de cima. E Jesus, claro que Deus o protegeu e isso não aconteceu. Mas eu quero que você saia do nascimento e vá para essa rejeição, para você sentir como é difícil, como foi difícil para Jesus, pura e simplesmente viver como filho de Deus verdadeiro aqui na terra. Não foi algo tão simples assim. Mas vá além, caminhe comigo. Lucas capítulo 5,
versos 12 e 13. E agora você vai perceber as curas que ele realizou. Pego aqui apenas uma delas, porque ele fez inúmeras, segundo João. Segundo João, ele fez tantas que não era possível relatá-las todas em um livro só. Segundo João, falou assim: nós, se escrevêssemos todos os livros do mundo, não seria capaz de colocar aquilo que Jesus fez. Mas uma, diz a palavra, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Saia do nascimento, meu querido. Saia da magia do Natal e veja como Jesus foi aos extremos, para abençoar a vida de pessoas. Eu digo aos extremos, irmãos, porque a gente não tem ideia, nenhum de nós aqui tem ideia do que era um leproso na época de Jesus. Ninguém aqui imagina. Aliás, nós não temos, acho que, uma doença hoje, na modernidade, comparada à lepra daquela época. Não temos. Nós não temos uma doença tão assustadora, com a presença do doente, como a lepra tinha naquela época. Como era a lepra naquela época. E quando esse homem chega até Jesus, Jesus vai ao extremo de se aproximar, de tocar nele e de dizer: eu quero, seja curado. Saia do nascimento e vá enxergar um pouco do amor extravagante de Jesus. Mas tem mais narrativa em Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Vá comigo agora para o planejamento de Cristo. Comece a enxergar um Jesus que você nunca enxergou. Um Jesus que tinha um plano, um Jesus estrategista, um Jesus que começa a esquematizar, a estruturar o seu ministério. Um Jesus que a gente insiste talvez em não querer enxergar, um Jesus administrador. Vá comigo na escolha dos apóstolos. Diz a palavra: num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Aí você vai enxergar comigo, que Jesus era um homem planejado. Você vai enxergar comigo que Jesus tinha seriedade no trabalho que ele estava fazendo. E que ele não fazia de qualquer jeito não, meu querido. É lógico que o fato principal que emerge desse texto é a oração. Porque a Bíblia diz que Jesus orou uma noite inteira antes de chamar os 12. Esse é o grande fato. Mas, meu querido, ele não deixou de ser planejador. Você acha que planejamento não é espiritual? Você acha que planejamento é coisa da carne? Você, às vezes, olha para a igreja que planeja demais e fala assim: isso aqui não tem nada a ver com o espírito. Eu quero dizer para você, Jesus foi um planejador, porque ele colocou as coisas todas bem estruturadas. Ele não fez a coisa de qualquer jeito, muito pelo contrário. Mas vamos caminhar um pouquinho mais, porque tem muita coisa. Vá nos ensinamentos de Jesus. Agora aqui eu nem posso pegar um texto, eu coloco aqui uma porção bíblica. É a porção do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 a 7. Sermão mais famoso de Jesus. Vá para lá e descubra o como para ele e o quanto para ele era importante ensinar as pessoas. Se sinta agora, meu querido, sentado ali, numa grama, aos pés de Cristo. Se sinta ali, sai um pouquinho dessa magia do Natal e senta lá no monte, cujo qual o sermão foi proferido. E começa a beber daquelas palavras que você está cansado de ler na Bíblia. De Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, que é o Sermão do Monte. Esteja disposto a rever a sua própria vida, porque se tem uma coisa que Jesus fez com seus ensinamentos, foi fazer as pessoas pensarem na própria vida, no jeito que eles eram, e a proposta de transformação que Jesus estava oferecendo. Não seja desse jeito,
Não faça como as pessoas assim, assim, assado. Seja assim. Não, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, mude a perspectiva. Eu digo outra coisa para você. Saia do nascimento, meu querido. Saia dessa magia do Natal. E comece a pensar um pouco em como tem sido a sua transformação. Porque você também é alvo dos ensinamentos de Deus até hoje. Nesse momento, Ele continua ensinando você. Agora, nesse instante, nesse segundo. Esse Cristo que um dia esteve lá nessa montanha ensinando as pessoas da sua geração, hoje Ele continua ensinando, escolhendo outras pessoas para transmitirem a mesma verdade. O que você precisa é pura e simplesmente se deixar levar pela magia do Natal e enxergar que Deus quer e Ele precisa que você se transforme, que você mude. Mas vamos caminhar porque tem muita coisa pela frente. Vá lá no cuidado que Ele tinha para com o seu rebanho. Aquelas pessoas que estavam com Ele, como Ele cuidava deles. Lucas capítulo 9, 16 e 17. É o texto que você conhece também. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e o partiu. E em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Você conhece o enredo, você conhece a história e o contexto. Você sabe muito bem que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, é muita gente. Senhor, não tem como a gente fazer nada. E Jesus cuidou deles. Jesus cuidou tão bem que para aqueles que disseram: Senhor, é muita gente e a gente não tem como fazer nada, Jesus no final deu um cesto cheio para cada um deles. 12 cestos cheios para cada um dos apóstolos. Só para que eles nunca mais falassem: nós não podemos fazer nada. Vá comigo para esse dia e você vai descobrir, querido, que não é só a magia do Natal, não é só no tempo de Natal que Deus cuida da gente, que Deus cuida da gente em todos os momentos, que Deus amanhã vai continuar cuidando de você, que em março Ele também vai cuidar das minúcias da sua vida, que em julho, agosto, setembro, outubro, quando for que você tiver uma necessidade, você talvez não vai precisar abrir a boca. Ele vai cuidar de você, porque a multidão não gritou pedindo socorro. A multidão não ficou dizendo: eu estou com fome, faça alguma coisa por mim. Não. Jesus percebeu a necessidade e fez o que precisava ser feito. Isso não foi só na época do Natal. Ele fez isso o tempo todo. Mas vai comigo ainda, caminha comigo mais um pouco, né? Nos alertas aí sobre as dificuldades, porque Ele avisou a gente de todas as dificuldades que nós iríamos enfrentar na nossa vida. Lucas capítulo 14, 26, 27 e 33. Diz assim a palavra: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Agora, meu querido, você vai ter que refletir um pouquinho sobre o preço. O preço de ser discípulo. Eu trago esse momento na vida de Jesus para você refletir se você está pagando o preço. Porque Ele disse para todo mundo que tinha um preço. Não era o preço da compra da salvação, mas era o preço de andar com Ele. O preço de ser discípulo dEle. O preço de ser transformado por Ele. É o preço de estar. O preço de ver Ele todos os dias. O preço de realmente mostrar para as pessoas o que Jesus pode fazer na nossa vida. O que Ele pode fazer de nós tem um preço.
o preço do discipulado, Jesus disse para a gente que a gente tem que pagar. Eu quero que você comece a pensar um pouquinho em como que está a sua conta com Jesus nesse quesito, preço de discipulado. Você está pagando o preço? Não vem com aquela história para mim, para cima de mim, que não cola mais, aquele negócio que assim, eu já paguei muito, pastor. Eu já paguei muito, porque no passado, eu já paguei o preço, eu já fiz e aconteci. Meu querido, Jesus disse para a gente pagar o preço enquanto a gente está vivo. O preço do discipulado. Ele disse para a gente que as dificuldades seriam muito grandes e que tinham preço. Começa a pensar nesse preço. Vamos caminhar um pouquinho mais. Ele deu ênfase na importância que ele dá aos perdidos. Lucas capítulo 15 são 3 parábolas respondendo a apenas um questionamento. Respondendo praticamente ao que tinha na cabeça das pessoas que estavam ali naquele momento e que não conseguiam entender muito bem como Jesus ficava feliz em ter ou resgatar pessoas cuja sociedade olhava para eles e rechaçava-os. A sociedade olhava para eles e dizia lá no íntimo do coração: eles não merecem, eles não podem, qualquer um de nós merece, eles não. E Jesus vai mostrar para aquelas pessoas, usando três parábolas, e ele quer dizer apenas uma coisa: o Pai do céu fica feliz quando encontra algo que estava perdido. Ele vai contar sobre a ovelha perdida, depois ele vai contar sobre a dracma perdida, e depois ele vai contar sobre o filho perdido. Tudo isso para mostrar para as pessoas que se julgavam justos diante de Deus, Deus tem prazer em buscar e salvar aquele que estava perdido. Deus quer isso. Portanto, se hoje você está aqui e você se sente um perdido, se hoje você está aqui e não tem um compromisso com Jesus, eu quero dizer para você, Ele continua te procurando. Ele sabe que você está perdido. E Ele vai ter uma alegria enorme, imensa, no momento em que Ele encontrar você. Porque Ele dá importância aos perdidos. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos para a entrada triunfal. E você já está observando comigo que os dias desse Jesus já estão chegando ao fim. Dias antes da crucificação. Lucas capítulo 19, versos 37 e 38. Diz assim a palavra de Jesus: quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão alegremente, em alta voz, por todos os milagres, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Ninguém dali, ninguém imagina o que está por acontecer há uma semana. Ninguém daquelas pessoas que com grande alegria gritavam: paz no céu e glória a Deus nas alturas. Mas Jesus sabia. Ele sabia que há uma semana, ou daqui a uma semana, ele estaria pagando o preço do pecado. Vá comigo, meu querido. Saia do nascimento. Saia desse espírito natalino. E vá comigo para esse dia, que é um dia de glória, mas ao mesmo tempo, ele é um dia de prenúncio de sofrimento. E não se esqueça, ele vai fazer isso por amor a você. Não se esqueça disso. Vá comigo para um dia da ceia. Vá comigo para um momento especial na vida de Jesus que ensina a gente umas coisas interessantes. Lucas capítulo 22,
15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Tem algumas palavrinhas na Bíblia que a gente lê e que talvez não mexe muito com a gente, mas eu quero fazer você pensar um pouquinho. Por que será que Jesus disse: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer? Por que aparece aí essa palavrinha? Eu tenho um anseio no coração, um desejo muito forte de estar com vocês antes de sofrer. Quero que você enxergue e entenda comigo que até Jesus teve a necessidade emocional de estar perto dos seus amigos no momento de dor. Ninguém sabia o que estava acontecendo no fundo da alma de Jesus, mas ele sabia. Por isso que ele diz: olha, ansiosamente eu esperei estar com vocês. Vocês são os meus amigos. Vocês caminharam comigo até aqui. Eu fico imaginando, talvez ele não ia falar de uma maneira aberta, porque os discípulos não estavam entendendo quando ele falava de sofrimento, de angústia. Eles não estavam entendendo muito bem, mas Jesus sabia muito bem o que estava por vir. E ele dizia assim: olha, eu estou com necessidade de estar junto de vocês. Eu preciso de vocês agora. Eu preciso da minha igreja agora. Eu preciso que vocês estejam perto de mim. Daqui a pouco a gente vai caminhar e vai para o Getsêmani. É mais um momento de dor e de angústia de Jesus, onde ele precisa estar junto da sua igreja, daqueles que o amam. Você vai descobrir comigo que aquele menininho na manjedoura, agora ele precisa da igreja. E eu quero dizer para você que Jesus hoje está sentado na glória de Deus, mas ele nos ensinou que hoje ele não precisa mais de nós. Não, emocionalmente Jesus não precisa mais de nós. Somos nós que precisamos dele. Mas ele ensinou para a gente que nós aqui vamos precisar uns dos outros. E que tem gente que de uma maneira também ansiosamente está em sofrimento e precisa dos seus ao seu lado. Abra os seus olhos para você enxergar, de repente, quem precisa de ajuda. Porque na ceia ele mostrou isso para a gente. E agora no Getsêmani é mais um momento de angústia e de dor. Porque ali no Getsêmani diz a Bíblia assim, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. E você sabe que ali no Getsêmani vai acontecer todo aquele enredo difícil. Ali que vai acontecer a traição. É ali que vai se iniciar a prisão. É ali que as zombarias acontecem, ou pelo menos elas se iniciam. Dali até o próximo lugar onde ele vai ficar, certamente ele deve ter levado algumas chibatadas. E se não levou ali, com certeza, quando chegou, levou e levou muitas. E o final do Getsêmani, se é que eu posso assim dizer, é a cruz. E esse caminho começou exatamente ali, no Monte das Oliveiras, aonde ele desce, preso, com zombarias, com afrontas, com as pessoas olhando para ele e dizendo: você não é o Filho de Deus? Ah, eu vou fazer para você uma coroa. Olha, eu vou te dar um manto de púrpura, porque afinal de contas, você está dizendo que você é o Filho de Deus. E esse negócio vai, os açoites vão acontecer, os escárnios vão acontecer, até o momento da crucificação. É mais um momento de dor. Eu quero que você se atreva, pelo menos, tentar sentir as dores emocionais do Getsêmani e as dores físicas que ele vai sentir. Esse menino que hoje no seu coração está ali deitado na manjedoura. Esse menino inocente, agora é aquele que está pagando o preço do meu e do seu pecado. Meu querido, mais uma vez, você vai perceber
como Jesus precisou dos seus discípulos. E onde estavam os seus discípulos? Quando ele foi preso no Getsemane. Aonde? Todos eles se dispersaram. Todos. E pouquíssimos deles o acompanharam à distância, como Pedro. E só um, diz a palavra, estava aos pés da cruz, João. Eu quero levar você a entender que Jesus precisava dos seus. E já esse sentimento já estava lá, na hora da ceia, quando ele disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa junto com vocês, meus amigos. Eu estou precisando de gente ao meu lado. Para você perceber, querido, que hoje a gente precisa pagar o preço, mas é um preço muito pequeno, diante daquilo que ele fez por nós. Preço muito insignificante. E ali no Getsemane, a gente vê a dor aumentando. Mas graças ao Senhor, a história não para ali. E eu quero levar você agora para o ápice. Quero levar você para a ressurreição. E quero dizer para você que Lucas capítulo 24, os versos 5 e 6 vai dizer: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes dizia quando ainda estava com vocês na Galileia. Alegre-se, meu querido. Alegre-se pela vitória. Porque agora a gente vira a página do sofrimento, vira a página da dor. E viva de maneira a nunca perder de vista que Jesus está vivo. Porque hoje a gente enxerga aquele menininho vivo. Hoje a gente enxerga a manjedoura, ele vivo, mas agora a gente passou pela história inteira dele. E a gente chegou na ressurreição e ele continua vivo. Essa magia do Natal, agora ela transcende, porque ela sai daquele momento de nascimento e ela vai para a ressurreição, que é outra magia na nossa vida. E o desafio aqui para você é: viva como se Jesus estivesse vivo, porque ele está. Viva a sua vida. Sabe essa magia do Natal que acontece ano após ano, que a gente se conecta com os céus de uma maneira especial e diferente? Pois é, meu irmão. A proposta hoje para você, e com isso eu quero concluir a palavra aqui para o seu coração, a proposta para você é exatamente essa. Já que você está vivendo essa magia do Natal, eu quero que você agora troque essa magia do Natal pela magia de Jesus. Porque o Natal é temporário. Porque se você não se der conta, lá para o mês de fevereiro, essa magia ela vai sumir. Você não vai mais pensar em fazer o bem para as pessoas, você não vai mais ficar feliz, você não vai mais querer abençoar a vida dos outros. Sabe, esse clima, essa magia do Natal, ela tem prazo de validade. Mas a magia de Jesus, essa magia é diferente. Por isso que a proposta minha para o seu coração hoje é: vá além do nascimento, muito além do nascimento, ao ponto de você se deixar levar pela magia de Jesus, da vida de Jesus, irmão, do ensinamento de Jesus, do que ele veio fazer aqui, de tudo que ele fez por nós, não só do nascimento, não. Permita que essa magia de Jesus invada a sua alma hoje, para você sair daqui, porque quem faz isso, quem experimenta a magia de Jesus, é clima de Natal o ano inteiro. É o ano inteiro. Você não vive mais esperando aquele tempo gostoso para se dar bem com seus familiares. Não, porque está dentro de você. É a magia de Jesus. Foi isso que eu vim falar para o seu coração em nome de Jesus hoje. Vá além do nascimento. Vá além da magia do Natal. Se entregue na magia de Jesus por tudo aquilo que ele fez por você. Amém? Que Deus te abençoe. E que você tenha um clima de Natal na sua vida o ano inteiro. Porque
Essa é a proposta que Deus tem para nós quando Ele enviou o Filho Jesus. Porque Deus viu o Filho nascer, crescer, morrer e se entregar por nós, ressurgir e hoje reinar. Essa magia e essa verdade é essa que precisa dominar o meu e o seu coração. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus nesse momento que Ele mude o nosso coração. Agora, nós vamos ter o nosso momento que deveria ser um momento de oração intercessória, mas não vai ser um momento de oração intercessória. Vai ser um momento de oração de gratidão. Eu quero te dar a oportunidade agora, querido, de ficar em pé junto comigo, e eu vou franquear a palavra para qualquer um de vocês que queira agradecer a Deus, porque Ele enviou Jesus para te salvar. Fique de pé comigo, e vamos então juntos agora, irmãos, ter este momento de oração, mas não de intercessão, momento de gratidão. Eu vou franquear a palavra. Qualquer um de vocês, seja breve, para dar oportunidade para outros, porque eu espero em nome de Jesus que nós tenhamos várias pessoas que façam isso. Então vamos fazer isso agora. Vamos agradecer ao nosso Deus.